Olá, seja bem-vindo ao programa Mais Saúde de hoje, que está apenas começando. Você aí de casa já ouviu falar em câncer de boca? Pois é, essa é a doença mais grave que pode atingir a boca. E no programa de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre o assunto com o médico cirurgião de cabeça e pescoço, Dr. Felipe Guerra. Olá, Dr. Pagotto. Olá a todos de casa. Queria primeiramente lhe agradecer pela oportunidade de estar discutindo esse tema tão importante para a nossa saúde. E Dr. Felipe, o que é o câncer de boca? O câncer de boca é um conjunto de alterações que nós temos a nível molecular dentro das regiões da boca que ocasionam algumas alterações como feridas, nódulos, úlceras e que vão cada vez mais aumentando, consumindo a região. E o que pode levar a pessoa a desenvolver um câncer na boca? Eu acredito que essa seja uma pergunta bastante recorrente no seu consultório. Nós temos, Dr. Pagotto, inclusive dentro do câncer de boca, alguns fatores de risco bem conhecidos. A gente tem principalmente o tabagismo e o etilismo, ou seja, a bebida e o cigarro, como fatores primordiais para o desenvolvimento dessa doença. E para o pessoal de casa que está assistindo, quais são os sinais e sintomas mais comuns que aparecem aí no câncer de boca? Bom, como eu citei antes, nós temos algumas alterações que elas estão sempre presentes, como as feridas, as úlceras, os nódulos, às vezes algumas alterações de coloração, principalmente na região da língua, e algumas outras alterações que são mais indiretas. Às vezes um excesso de mau hálito, às vezes algumas alterações como boca muito seca, podem ser sinais indiretos de que alguma doença está se desenvolvendo ali na região. Doutor Felipe, você tinha comentado que o fumo e o uso de álcool são fatores de risco para o aparecimento da doença. Existem outros fatores de risco? Existem outros fatores de risco que às vezes até, Dr. Pagotto, são mais frequentes, mas que a gente não pensa que podem levar ao surgimento de uma doença tão séria como o câncer de boca. Aí a gente já entra em situações como a má higiene oral, uma má ingesta de alimentos ricos em determinados nutrientes e a falta da ingesta suficiente de água durante o dia, que são algumas alterações mais gerais que podem favorecer o crescimento do câncer de boca. Também é importante dizer que toda doença oncológica ela tem um fator familiar que está sempre associado. Mesmo que no câncer de boca a gente tenha mais alterações relacionadas ao ambiente externo. Hoje, inclusive, Dr. Pagotto, se fala muito em uma infecção que pode ocasionar o surgimento de doenças malignas da boca, que é a infecção pelo vírus HPV. E, Dr. Felipe, eu acredito que seja também bastante comum essa dúvida no seu consultório, é quanto tempo que o câncer de boca leva, em média, para se manifestar? Isso é algo interessante porque apesar do câncer que se desenvolve na boca ele ser extremamente agressivo, quando detectado em formas iniciais, o crescimento dele ele é bem lento. As lesões elas demoram a progredir. Então, estima-se em média que num período de 6 meses essa doença demore o suficiente para dobrar de tamanho. É um crescimento lento quando a gente se depara com doenças malignas, como, por exemplo, alguns outros tipos de câncer de pele, que em períodos, às vezes, de 30, de 20 dias, tem um aumento considerável. E, eventualmente, quando o paciente tem alguma ferida na boca, igual você acabou de comentar, é importante que ele procure ajuda médica? A ideia, Dr. Pagotto, é justamente que na eminência de qualquer lesão suspeita, ou seja, alguma lesão na boca, alguma lesão nos lábios ou alguma lesão na região da garganta, principalmente relacionada com aqueles fatores que nós discutimos, é uma ferida, às vezes um mau hálito, um mau cheiro, é necessário procurar um especialista para que possa ser feito o diagnóstico. Lembrando que nós estamos discutindo e falando de uma doença que tem uma agressividade muito grande. Então, essa questão do tempo até o diagnóstico, ela é primordial para um sucesso no tratamento. A conversa aqui está muito boa,
mas a gente vai ter que ir para um rápido intervalo comercial. Não saio daí. A Clínica da Coluna é pioneira em Imperatriz e reúne especialistas em tratamentos da coluna, com um time de médicos que cada vez mais buscam inovação, qualidade e suporte para melhor atender Imperatriz e região. Somos únicos na região, com alta tecnologia para cirurgia minimamente invasiva. Atendemos os melhores planos. Clínica da Coluna, especialista em saúde da coluna e cirurgia da coluna. Visite-nos e marque sua consulta. Se tropeçar, não espere, não. Acidentes acontecem e nós temos a solução. Pra traumas e fraturas, o Santa Mônica tem tratamento. Ortopedia toda hora, com você todo momento. Para traumas e fraturas, Santa Mônica. Ortopedia 24 horas. E o programa Mais Saúde está de volta. Hoje estamos recebendo em nossos estúdios o médico cirurgião de cabeça e pescoço, que é o Dr. Felipe Guerra, para tirar todas as dúvidas dos nossos telespectadores sobre o câncer de boca. E é importante falar sobre qualquer tipo de câncer. É importante, mas é um tema difícil de falar. Mas é muito mais importante falar abertamente sobre o assunto, porque isso pode ajudar a esclarecer mitos e verdades. E com isso, aumentar as chances do diagnóstico precoce. Doutor Felipe, é possível descobrir um câncer na boca no estágio inicial? Bom, doutor Pagotto, o que nós estamos agora, discutindo, eu diria que é a principal informação, que se eu pudesse deixar para as pessoas aí de casa, seria relacionada justamente às situações iniciais. O câncer de boca, assim como a maioria dos cânceres, quando descoberto de forma precoce, ele facilita demais o tratamento. A gente está falando aqui de uma região onde você pouco examina, a pessoa poucas vezes para olhar dentro da própria boca. Então isso dificulta um pouquinho o diagnóstico. Os colegas da odontologia muitas vezes são os principais responsáveis pelo diagnóstico dessas lesões suspeitas, inclusive desempenhando um importante papel para o tratamento desses pacientes. E as pessoas com mais de 40 anos que bebem e fumam, é importante que elas façam pelo menos uma revisão da boca uma vez ao ano? Como é que funciona isso aí? Ou é de 2 em 2 anos? Qual que seria o preferido? Em relação a screening, em relação a check-up, para câncer de boca não existe um protocolo bem definido. Porém, as sociedades de oncologia e a sociedade de cirurgia de cabeça e pescoço recomendam que todo paciente que tenha hábitos relacionados ao surgimento dessas lesões procure um médico especialista a partir dos 45 anos e siga em acompanhamento ao menos uma vez no ano. Mas isso aí é de forma informal. Um protocolo bem estabelecido, com resultados e impactos, ele ainda não foi bem definido em relação especificamente ao câncer de boca. E existe alguma forma de prevenir o surgimento de um câncer na boca? Em relação à prevenção, eu diria que a principal é a gente se manter longe dos fatores de risco, Mas algo que impacta bem positivamente é você manter uma dieta balanceada, ingerir bastante água e ter um cuidado, uma higiene com a cavidade oral. Em relação à higiene da cavidade oral, doutor Pagotto, a gente às vezes esquece que não é somente a gente escovar os dentes, Você precisa fazer uma escovação da língua e você precisa utilizar o fio dental em associação com a escova de dente para poder garantir que esses micro-organismos eles não se proliferem.
A gente está falando aqui de uma doença que está muito relacionada com um desenvolvimento lento, um desenvolvimento mais sutil. Então, esses pequenos atos, eles têm um impacto muito positivo em relação à prevenção. E em relação ao autoexame, como que a pessoa pode fazer? Normalmente, o que a gente orienta no consultório? As pessoas chegam, né, muito preocupadas, principalmente quando algum parente sofre dessa doença. E eles perguntam, doutor, mas como é que eu posso fazer para não ter? Como é que eu posso fazer para me examinar, para verificar? Porque se discute muito em relação ao autoexame de mama, né? Em relação à boca, é mais simples. Basta você examinar a língua, coloca-se a língua toda para fora, olha-se perante um espelho e examinar a região da lateral da cavidade oral, que a gente chama de mucosa jugal. Essa região lateral, ela também é muito acometida por essas doenças. Examinando ali a língua e examinando as regiões laterais, você consegue identificar boa parte das lesões. Em relação, até o que o Dr. Felipe falou agora, a gente vai acompanhar um vídeo que mostra exatamente os pontos da boca que você de casa deve observar diariamente no autoexame. É interessante você observar pequenas lesões de coloração branca ou de coloração avermelhada, lesões que apresentam um crescimento progressivo ou lesões que persistam por mais de 3 semanas. Toda lesão que não cicatriza num período de 1 mês na boca já pode ser considerada uma lesão suspeita e necessita de uma avaliação do especialista. E para as pessoas que estão em casa assistindo, é importante que, pelo menos, já comentou já da prevenção a partir dos 45 anos, mas existe alguma regulamentação, algum conselho para a pessoa para fazer esse check-up, a pessoa mais nova, que tem que fazer, sei lá, de ano em ano, ou se vai no médico, no dentista, nos dois? O que o Dr. Felipe orienta para a gente? Em relação aos cuidados com a cavidade oral, é imprescindível, né? Não é tão relacionado à idade. Assim que a pessoa desenvolve a dentição, tem que procurar um dentista anualmente, né? Os nossos colegas aí da odontologia são os responsáveis por manter uma boa higiene na cavidade oral e eles auxiliam muito nessa questão. Não existe em si, como a gente comentou, um screening relacionado para a prevenção dessas doenças, mas quando a gente tem a identificação precoce por meio do exame feito pelo odontólogo no consultório mesmo, né, a gente já consegue ganhar muito tempo para o tratamento. Eu recomendo, Dr. Pagotto, principalmente para quem tem um caso na família, que procure ao menos uma vez no ano o colega da odontologia para poder realizar acompanhamento, seguimento, verificar como é que está o estado da dentição e, caso exista algum caso na família e exista também algum dos fatores de risco que nós comentamos, tabagismo, etilismo, às vezes até diagnóstico de HPV oral, nós recomendamos que a pessoa procure o consultório de um cirurgião de cabeça e pescoço para que possa ser examinada. E, doutor Felipe, anteriormente você tinha comentado em relação ao HPV. Qual que é a relação que tem do HPV com o câncer de boca? Hoje nós sabemos que a presença de uma infecção do HPV dentro da cavidade oral e principalmente da orofaringe, ela está muito associada com o desenvolvimento de lesões malignas. O HPV
como a gente já conhece lá do câncer de colo do útero, ele causa algumas alterações a nível celular que induzem a proliferação e o desenvolvimento de doenças malignas. Então, hoje nós sabemos que a prática relacionada, né, principalmente aí quem pratica sexo oral sem se proteger, né, aí essa pessoa ela tem uma tendência maior a desenvolver essas doenças da cavidade oral. Hoje nós sabemos, para o câncer de boca já existe um papel bem importante, mas para o câncer de garganta da orofaringe, o HPV ele está num dos maiores índices relacionados ao aumento da frequência dessa doença. Inclusive, o câncer de orofaringe hoje situa-se como o 6º câncer mais frequente em relação à cavidade oral e à boca, excluindo-se as doenças relacionadas à pele, excluindo-se o melanoma. Então é algo que está crescendo muito, inclusive gerando essa preocupação nas autoridades médicas. E é bastante importante o Dr. Felipe ter comentado sobre HPV. E quais são os principais sintomas do HPV? Para a pessoa que está em casa, às vezes tem algum sintoma e não sabe que é do HPV. E aí, se alguém em casa tiver, já procurar ajuda médica, né? Doutor Pagotto, você tocou num tema aí agora que é primordial. A questão da infecção por HPV, por que ela preocupa tanto? O HPV, ele causa uma infecção silenciosa. Assim como no colo do útero, quando ele se instala na garganta da gente, ele não vai desenvolver necessariamente uma infecção. Não existe um sintoma específico. Quando nós sabemos que o HPV ele se desenvolve é quando a gente já identifica que existe uma feridinha ali. Então, é muito complicado a gente conseguir dar esse diagnóstico de uma forma antecipada. Por isso que o principal meio de você não contrair, né, não deixar essa doença se proliferar, é evitar o contato, é tomar as precauções para que você possa não ser contaminado. Bom, vamos dar um intervalo agora, uma pausa. A gente vai para o intervalo comercial e voltamos já. A Clínica da Coluna é pioneira em Imperatriz e reúne especialistas em tratamentos da coluna, com um time de médicos que cada vez mais buscam inovação, qualidade e suporte para melhor atender Imperatriz e região. Somos únicos na região, com alta tecnologia para cirurgia minimamente invasiva. Atendemos os melhores planos. Clínica da Coluna, especialista em saúde da coluna e cirurgia da coluna. Visite-nos e marque sua consulta. Se correr, não tropece. Se tropeçar, não espere, não. Acidentes acontecem e nós temos a solução. Pra traumas e fraturas, o Santa Mônica tem tratamento. Ortopedia toda hora, com você todo momento. Para traumas e fraturas, Santa Mônica. Ortopedia 24 horas. Olá, estamos de volta com o programa Mais Saúde. E hoje falando sobre câncer de boca, aqui com meu amigo pessoal, Dr. Felipe Guerra. Dr. Felipe, o câncer de boca pode atingir pessoas de qual faixa etária? Ou pode atingir todas as faixas etárias? Doutor Pagotto, em relação à faixa etária, não existe uma faixa etária que é exclusiva para câncer de boca. Porque nós estamos discutindo aí algumas doenças que têm várias etiologias, né? A gente tem as doenças que podem nascer na língua, a gente tem as doenças das glândulas salivares, temos as doenças que às vezes podem surgir ali nos dentes. Então, são várias doenças que são agrupadas como câncer de boca. A gente tem ali, principalmente para o tipo mais comum, que a partir dos 60, 65 anos, aumenta-se um pouquinho a chance, né, de você adquirir essa doença. Porém, como eu lhe falei,
é tudo dividido e muito bem estratificado em relação aos mais frequentes. Nós temos, por exemplo, algumas lesões que preferem pessoas mais jovens, como os cânceres das glândulas salivares. Então, varia bastante. E em relação ao tratamento, na maioria das vezes é cirúrgico, mas seria tanto para lesões menores ou só para as lesões que são maiores? Em relação ao tratamento do câncer de boca, Dr. Pagotto, o que nós observamos é que em 95% dos casos, a cirurgia ela consegue trazer o melhor tratamento. É muito difícil a gente não indicar para a cavidade oral, para a boca, a cirurgia. A questão principal é que, como eu lhe falei, é uma gama de doenças muito grande. A gente tem lesões que são, às vezes, lesões de 1, 2 milímetros e temos lesões de 5, de 10, de 15 centímetros, né? Então, a gente está discutindo tipos de cirurgia muito diferentes. Mas uma coisa é certa, em 90 a 95% dos casos, né, a gente reserva a cirurgia como o melhor tratamento. Em casos onde, por questões do paciente, às vezes, a incapacidade de você submeter o paciente ao procedimento cirúrgico, a gente opta por outros tratamentos. Mas a grande maioria, seja para o tumor mais inicial ou para o tumor mais avançado, a cirurgia ela é o pilar do tratamento. Doutor Felipe, e a cirurgia normalmente consiste na retirada da área afetada pelo tumor? Bom, doutor Pagotto, essa é outra questão que é muito interessante quando a gente discute câncer da boca. A gente sabe que na região do pescoço, nós temos diversas estruturas que são agregados de células de defesa, que são os linfonodos. E o câncer que se desenvolve na boca, os tipos mais comuns, eles tendem a enviar células para essa região dos linfonodos. Então, quando a gente discute aqui doenças malignas da boca, é muito interessante a gente saber que o tratamento ele vai envolver dois locais. Ele vai envolver a retirada do tumor na área principal, né, na área primária, que a gente chama, que é a lesão na boca, e vai envolver também a retirada de todos os linfonodos que fazem a drenagem daquele local. E esses linfonodos, na sua grande maioria, se situam na região anterior aqui do pescoço. Então nós estamos falando aí de uma cirurgia que ela vai ter dois tempos. Um para abordagem no tumor primário e outro para abordagem dos linfonodos, para retirada de onde essa doença mais vai enviar pequenas metástases. É uma cirurgia de alta complexidade, né? E é uma cirurgia grande também, né? O paciente ele tem que cumprir algum pré-operatório em especial para poder estar apto a realizar a cirurgia? Olha, quando nós vamos submeter um paciente a uma ressecção dessa magnitude, né, a gente geralmente toma algumas precauções. Principalmente, o objetivo nosso é identificar o quê? É identificar se esse paciente ele já possui alguma lesão à distância, né, se ele já tem alguma metástase. A gente sabe aí que a maioria das metástases elas vão diretamente para o pescoço, mas a gente tem também algumas metástases que podem ir para os pulmões, podem ir para o cérebro, para a pele, para a coluna. Então, na nossa avaliação pré-operatória, a gente consegue identificar e investigar todos esses sítios principais. Normalmente, o paciente ele precisa fazer aquele pré-operatório padrão, passar com um cardiologista. A gente tem que identificar também se o paciente está com algum tipo de desnutrição, o que pode afetar muito a nossa proposta cirúrgica. Então, assim, é um tratamento que ele é multidisciplinar. A gente precisa abordar esse paciente como um todo e tentar melhorar o estado geral dele para que ele possa passar por essa cirurgia, né, que é uma cirurgia grande, da melhor forma possível. Eu considero que o pré-operatório ele é muito importante para a gente avaliar essas questões, até para propor ou não o tratamento cirúrgico para o paciente. Perfeito. E, doutor Felipe, o cirurgião de cabeça e pescoço, esse é o profissional que vai avaliar o estágio da doença? Bom, doutor Pagotto, a gente está falando aqui de uma das principais doenças, né, que a cirurgia de cabeça e pescoço trata. O cirurgião de cabeça e pescoço, ele é o profissional que vai avaliar o paciente, vai estadiar o paciente
e ele vai propor o tratamento para o paciente. Nós temos juntamente conosco os oncologistas, que são muito importantes, porque a maioria desses pacientes precisa fazer um tratamento oncológico completo. Às vezes não somente com a cirurgia, mas também com a aplicação de rádio e de quimioterapia concomitantes. Então, eles auxiliam bastante aí, mas na avaliação inicial, eu diria que é o cirurgião de cabeça e pescoço. Perfeito. E a pergunta mais importante, né? O câncer de boca tem cura? O câncer de boca ele tem cura, principalmente quando a gente identifica ele nos estágios mais precoces. Falando em relação aí a chances de cura, né? Quando a gente identifica o paciente em estadios iniciais, a sobrevida do paciente em 5 anos, ela consegue ser muito boa. Em relação a doenças avançadas, e é inclusive o que nos traz, né, a importância desse tema, essa chance de cura ela cai bastante. Então o objetivo, além de fornecer o melhor tratamento para aquele paciente que já está num estágio avançado, é a gente tentar identificar no estágio inicial. Não, perfeito. E, doutor Felipe, onde o pessoal de casa pode estar procurando o seu atendimento? Eu atendo na Clínica Otos, ali na Rua Dorgival, clínica já bem conhecida, com vários colegas e profissionais aí bem atuantes aqui na região. E nossos procedimentos eles são realizados lá no Hospital Santa Mônica. E para você aí de casa que ligou a TV agora e perdeu o programa de hoje, não se preocupe, ele estará disponível em nosso Instagram e no Facebook, que é no @programaMaisSaúde.tv. Mas antes, acompanhe o resumo do tema que abordamos hoje. Você sabe o que é câncer de boca? O câncer de boca é uma doença comum entre a população brasileira e acomete a região da cabeça e pescoço, podendo ter uma devastação muito grande. Este câncer é mais comum em homens acima dos 40 anos, com histórico de uso excessivo de bebidas alcoólicas e de cigarro. Mas a incidência do câncer de boca está associada também ao uso de outros fumos e ao vírus HPV. O maior sinal do câncer de boca normalmente é um ferimento parecido com uma afta, que evolui rapidamente e pode afetar a mucosa, a língua, os lábios do paciente. O principal sintoma é a não cicatrização. Mas se diagnosticado cedo, o câncer de boca tem cura e o tratamento pode ser feito pelo SUS. Por isso, fique atento. Caso perceba alguma alteração na boca, não tente medidas caseiras. Procure imediatamente um profissional de saúde. Esse assunto é um assunto muito difícil, né? Mas o Dr. Felipe falou com muita clareza, com muita simplicidade. Eu acredito que cumpriu ao objetivo do programa, que é levar informação de maneira fácil, de maneira intuitiva, para quem está assistindo, né? Então, eu te agradeço muito por ter vindo, tá? Eu sei que você é muito ocupado, tirou um tempinho para ajudar a gente aqui no programa, para levar informação pessoal de casa. Então, eu te agradeço imensamente. Você tem alguma consideração a fazer? Dr. Pagotto, eu queria também retribuir a gratidão, agradecer pela oportunidade de estar discutindo esse tema tão importante. Eu diria que hoje, de tudo que nós discutimos, existem alguns pontos principais, que é o diagnóstico precoce, ou seja, quando você tem ou se você tem alguma lesão suspeita, procure um profissional que seja capacitado para acompanhá-lo, pois o tempo no câncer de boca interfere muito e muito na cura. Bom, e o programa Mais Saúde vai ficando por aqui e até sábado que vem.